Pornografia, causas, consequências e libertação. O capítulo que serve como base, Efésios capítulo 5, versículo 3 ao versículo 17, o versículo 3 diz assim: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. E o versículo 5 diz assim: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nosso tema, pornografia. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: olha, isso nem se nomeia entre vós. Isso nem passe pela cabeça. Prostituição é algo que é condenado nas Escrituras. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A Bíblia sempre vai te orientar, sempre vai nos orientar para a fuga, fugir da prostituição, correr longe, passar longe da prostituição. Estudos revelam que o número de homens e mulheres escravizados pela pornografia é assustador. A cada segundo, aproximadamente 30 mil pessoas acessam sites pornográficos no mundo. A cada minuto, 1,7 milhão de pessoas enviam e-mails com conteúdo pornográfico. A cada ano, calcula-se que a indústria pornográfica gere lucros na casa dos 100 bilhões de dólares. Então, na realidade, a pornografia é uma indústria. A pornografia é comparado com o tráfico de drogas. No uso de drogas, quem é que ganha com o uso de drogas? Somente o traficante. Quem que fica com prejuízo? O usuário. Na pornografia, os camaradas da indústria pornográfica ficam ricos. E quem que fica com prejuízo? O consumidor final. A pornografia destrói casamento, destrói famílias, destrói caráter, destrói reputação. A pornografia destrói tudo. Coloca o camarada lá na sarjeta, lá embaixo. Bem escreveu o sábio Salomão em Provérbios, né? Toda a tua riqueza vai entrar na casa da prostituição e você vai sair de lá pobre. Você vai sair de lá sem nada, sem caráter, sem moral, sem vida, sem nome, sem nada. Mas os donos das indústrias gráficas e sites e mais sites aí na internet, cada vez ficam mais ricos. É um mundo perverso, um mundo pecaminoso. Isso aqui falando-se de mundo, né? Aqui ele está dando uma introdução falando sobre o mundo. Mas e dentro da igreja? Onde o apóstolo falou: olha, nem se nomeia entre vós. A situação não é diferente. A situação é também preocupante. Entre os cristãos, os dados são ainda mais alarmantes. Engraçado, ele coloca aqui um dado, né, de pessoas lá no mundo, onde a cada minuto mais de 1 milhão de pessoas acessam algum conteúdo pornográfico. Aí ele começa a fazer uma comparação dentro da igreja, entre os que se dizem cristão nominal. Aí ele fala assim, ó, entre os cristãos os dados são ainda mais alarmantes. Uma pesquisa feita com 12.600 cristãos mostrou que 96% deles já acessaram conteúdos pornográficos. Então alguém fez uma pesquisa na surdina, né? E a pessoa não está diante dos holofotes, então ele confessou: olha, eu já me envolvi com pornografia. É a mesma coisa de droga, né? Está aí, livre, solto para quem quiser. E é triste, né? Entre cristãos, 96% deles já acessaram alguma coisa de pornografia. Desses, 50% tem cargo na igreja, 57% continuam consumindo materiais pornográficos e 50,5% não sabem como parar ou a quem pedir ajuda. Bem parecido com droga, né? A pessoa entra, no começo parece inofensivo, no começo parece uma coisa que nunca vai dominar ele, mas depois de dominado, você já prestou atenção que a pessoa que cai no pecado de adultério,
por mais que você trabalhe com ele, por mais que você faça, chega uma hora ele cai de novo. É difícil a recuperação. Assim como é difícil a recuperação de um viciado em droga, é difícil a recuperação de quem envereda pelo caminho da prostituição. Por isso, aquilo que o apóstolo Paulo fala, olha, fuja da prostituição. Fuja da prostituição, corra da prostituição, faça igual José. Largou as vestes lá, foi preso, mas não cedeu à prostituição. Tem que fazer dessa maneira. A idade com que essas pessoas tiveram seu primeiro contato com a pornografia também é preocupante. 6,3% foram iniciados nessa prática antes dos 7 anos. 43,5% entre 8 e 12 anos. 43,5% entre 13 e 17 anos. E 4,8% entre 18 e 24 anos. E apenas 1,9% após os 25 anos de idade. Então a pornografia começa lá na infância. Começa na infância, aí na adolescência fica pior, lógico, né? A adolescência vem aquele período onde a pessoa está conhecendo o seu corpo. Na realidade é a parte onde a pessoa mais se envolve com drogas, que tem a curiosidade, é aquele negócio, vem a propaganda, te vende uma coisa, e o final lá é outra história bem diferente, e as pessoas acabam caindo nessa conversa. Na lição de hoje vamos entender as causas da pornografia, as consequências e como se libertar desse pecado vil tão presente quanto oculto em nosso meio. É uma situação presente, mas ao mesmo tempo oculto, porque começa escondido. Começa de maneira igual ao uso de drogas. Começa, o pai e a mãe nem percebem nada. E o indivíduo também pensa que pode largar aquilo em qualquer momento. A pessoa que se envolve com a prostituição, ele pensa que na hora que ele quiser ele sai. Mesma coisa de drogas. Ele pensa que tem forças para dominar depois. Mas não tem. Uma vez que entrou por esse caminho, é um caminho quase que sem volta. Não vamos dizer que é totalmente sem volta, porque nós acreditamos em um Deus poderoso que perdoa e que liberta. Mas existe um preço muito amargo a ser pago para quem entra por esse caminho. O que é pornografia? Esse vocábulo vem do grego, porné, prostituta, e está relacionado a qualquer material que desperta pensamento sexual de forma vulgar e explícita. Nós usamos muito para falar de prostituta no sentido do sexo feminino, mas não. Prostituta é homem ou mulher, ou um material que leve a isso. Então a palavra, porné, é bastante abrangente e abrange não somente a pessoa em si, mas os materiais que levam a essa prática. Estudos científicos definem hoje a pornografia como uma prática comparável ao uso de droga. A exposição excessiva aos conteúdos pornográficos inunda o cérebro com dopamina. Ou seja, aqui ele está dizendo assim que é comparado ao uso de drogas, porque droga entra no organismo da pessoa e as substâncias da droga vai mudando o pensamento da pessoa. A droga vai lá e atinge o neurônio, atinge o cérebro, atinge a mente e modifica a pessoa, dá um prazer de sensação. A droga dá um prazer gostoso, um prazer bom, um prazer alegre para a carne, e assim é a prostituição. O camarada se sente, o homem ou a mulher, no começo pensa que está abafando, é igual o drogado, pensa que está, ele é o cara. O camarada se gaba de sair com 2, 3 mulheres, a mulher se gaba de ter um relacionamento, parece que o proibido é mais gostoso, é a falsa sensação. É a falsa sensação, sabe aquele prazer do pecado, o prazer momentâneo? Se o pecado fosse ruim, o homem não pecaria. O prazer do pecado tem sim, o pecado tem um prazer, mas é um prazer momentâneo, que depois esse prazer se transforma em uma grande angústia. É o caso do usuário de droga. A droga dá um prazer muito bom para ele na hora,
Só que passa no outro dia, vem as consequências. E no outro dia, ele precisa de uma dose maior do que a primeira. E assim ele vai se afundando. Assim também é o relacionamento com a prostituição. O que exige o consumo constante para ter sempre essa mesma sensação. Ou seja, o camarada teve aquela sensação, amanhã, para ter a mesma sensação, ele vai ter que cometer o mesmo erro, a mesma besteira, o mesmo deslize, e aí vem uma grande mentira, ele começa a inventar mentira, ele tem que inventar mentira em casa, mente para ele mesmo, dali um pouco ele está acreditando na mentira que ele inventou, e vai por aí afora. A Bíblia classifica como pecado e atribui sua prática ao distanciamento humano de Deus e sua vontade. Ou seja, tudo se resume num relacionamento sincero com Deus. Quando a pessoa tem um relacionamento com Deus, nada pode substituir e nada vai substituir o prazer desse relacionamento com Deus. Então ele tem um prazer com Deus, então ele olha para aquilo lá que parece bom, mas ele fala, não, eu tenho algo melhor, Jesus é melhor, o meu relacionamento com Deus é melhor. Para fugir da prostituição, você tem que correr para o relacionamento com Deus. O remédio é Deus, a receita é Deus, a receita é ter um relacionamento com Deus. A receita para rejeitar o convite do pecado é ter um relacionamento, conhecimento verdadeiro de Deus. Quando se tem esse conhecimento, esse relacionamento, você rejeita a oferta que estão te dando, o prato que estão te oferecendo, e fala, não, eu não preciso disso, eu tenho Deus. Deus é o meu relacionamento. O que leva uma pessoa à prática da pornografia? Muitas são as razões porque pessoas se deixam levar pelos encantos malignos da pornografia. Vejamos algumas das principais. A solidão. Então aqui o autor vai nos dar alguns passos, alguns tópicos que nos orienta o que leva à prática da pornografia. E você detectando isso daí, você fala, opa, isso vai me levar, vai me desembocar por tal coisa, então vou evitar isso. A solidão. Pessoas que passam um tempo demais sozinhas, sobretudo em casa, no trabalho, ou que não têm com quem dividir seus conflitos, tornam-se altamente vulneráveis e suscetíveis aos conteúdos pornográficos. Ainda mais com o advento da internet e a popularização dos computadores e celulares. É sempre bom lembrar que a queda do rei Davi se deu exatamente no momento de solidão, segundo Samuel capítulo 11. No capítulo 11 de segundo Samuel, tem a história lá do adultério, da prostituição do rei Davi. Olha que o rei Davi era uma pessoa de uma posição espiritual, política, humana, muito grande. Mas o que aconteceu com ele? Aconteceu algo que não estava no costume dele fazer, no costume dos reis fazerem. Quando o país estava em guerra, o rei era o primeiro, era o líder da frente. O costume era esse. Não é igual hoje, que o presidente está lá e manda o soldado. Não, o rei ia na frente, o rei ia para o campo de batalha. Só que chegou um período lá de Davi, que ele pegou e ficou. Ele mandou somente o general do exército dele, Joabe. Joabe foi lá, guerra, e ele ficou em casa. E num desses momentos, ele em casa e o povo em guerra, ele olha pela janela, ele olha pela sacada e vê uma mulher tomando banho. De longe ele viu. Ou seja, a pornografia sempre vai te pegar pelos olhos. Solidão, ele sozinho, todo mundo em batalha, ele sozinho pega e olha. E ali nasce um desejo no coração dele. Falta de mulher não era, porque lá o reinado ele tinha várias. O rei podia ter várias concubinas. Falta de mulher não era. É falta de vergonha na cara mesmo. É falta de autodomínio. É falta de ter um autocontrole. Sabe? Aqui, o escritor está colocando aqui, olha, pode dizer assim, olha, procure não ficar sozinho.
Você sabe que às vezes você está sozinho no meio de uma multidão. Quantas vezes você se sentiu sozinho no meio da multidão? Às vezes você está no trabalho tem muita gente, mas ninguém está junto com você no sentido espiritual. Muitas das vezes você está sozinho. E isso é mal. Você tem que primeiro correr para Deus. Davi, com certeza ele não estava sozinho assim de pessoas. Tinha alguém ao redor dele. Mas ele se esqueceu do principal amigo, que é Deus. O primeiro amigo seu é Deus. O primeiro consolador seu é o Espírito Santo. A primeira pessoa que você deve recorrer é a Trindade. Se você pensar assim, bom, eu não vou fazer isso porque eu estou sozinho. Não, eu não estou sozinho. Comigo está o Pai. Então, eu vou recorrer ao Pai. Eu vou ir para os braços do Pai. Davi não pensou dessa maneira, executou o plano maligno, chamou a mulher, porque ele podia chamar quem ele quisesse para ter uma conversa, e se deitou com ela. Ou seja, o pecado é assim, né? Ele apresenta, você olha, vê, e depois tem um tempo, você não vai da noite para o dia cometendo o pecado. Assim é a prostituição. Existe um período, mas uma vez laçado, uma vez enlaçado, uma vez caído no engodo, e depois de cometido o pecado, aí vem a culpa, não vem? Aí o que Davi faz? Faz mais um erro. Aí ele vai ter que mascarar, né? É assim, todo camarada que entra pelo caminho da prostituição, depois vem as consequências, e um abismo chama outro abismo. Davi cometeu por causa disso um assassinato. Mandou matar o esposo daquela que ele se deitou com ela. Porque o camarada é assim, né? Ele cai no erro, depois ele não se arrepende. Ele vai lá e maqueia, encobre o erro dele e pensa que vai ficar encoberto. Mas o texto que nós lemos aqui, Paulo fala, olha, o dia declara, nós somos o dia, e o dia declara todas as coisas. Tudo vem à luz, nada fica encoberto. O teu pecado vai te achar. Você pode encobrir do jeito que encobrir, pode usar a posição. Davi usou a posição dele para encobrir, e ele tinha várias maneiras de fazer isso, ele fez muito bem feito. Ninguém percebeu nada, nem os profetas que estavam ao redor dele percebeu, a não ser aquele profeta que Deus foi lá e revelou para ele. Ou seja, por mais que você encubra, por mais que eu encubra, Deus vai trazer à tona. Deus não vai deixar encoberto, tá? Então, no momento de solidão, procure Deus. Procure Deus. Deus é a primeira pessoa. Outro ponto também, a baixa autoestima. Pessoas que têm uma baixa autoestima. Tem um ditado popular aí que toda panela tem sua tampa. Todo pé cansado tem o seu chinelo. Então esse negócio de falar assim, olha, acho que eu não tenho condições de arrumar uma esposa, eu não tenho condições de arrumar um esposo, isso daí não é desculpa para entrar na prostituição. Não se pode ir por esse sentimento de baixa autoestima. Tem que aprender também a se valorizar. Opa, eu sou filho de Deus. Nós somos de Deus. Se alguém no mundo nos despreza, e nós somos desprezados por muitos no mundo, mas nós temos um Deus que nos ama. Espera aí. Se for da vontade de Deus, eu vou ter minha esposa. Se for da vontade de Deus, a mulher vai ter seu esposo. Não precisa, por causa disso, enveredar pelo caminho da prostituição. Ele diz aqui, ó, pessoas que se consideram feias, que são extremamente tímidas, ou que sofreram desilusões em relacionamentos, tendem a se tornar presas fáceis dos temas eróticos, uma vez que podem fugir de seus problemas e se realizar sozinhas, sem correrem riscos. Ou seja, o que ele está falando aqui?
Existem nos relacionamentos humanos aí muitas desilusões. E no relacionamento de namoro também existem muitas desilusões. Mas alguém se apaixonou por alguém, não deu certo. Amém. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. E se aquilo não era para mim, Deus me livrou e tem o melhor para mim. Por que agora eu vou colocar a cabeça naquilo lá e me enfiar na prostituição? Não, não vou agir dessa maneira. Vou manter a cabeça erguida, pensar na minha autoestima e falar, não, Deus tem algo melhor para mim. Não era para mim aquilo lá, eu vou seguir em frente. Outra coisa também é a timidez, né? Muitas das vezes a pessoa é muito tímida e para fazer uso de um material pornográfico, ninguém está vendo. Ele vai lá e se afunda nas ilusões, nas imaginações da cabeça. Tem que prestar atenção em tudo isso. C. Facilidade de acesso aos conteúdos pornográficos. Tem muitas pessoas que, voltando no assunto de uso de drogas, que se não tivesse se deparado com a droga tão fácil, ele não teria experimentado a droga. A facilidade levou aquela pessoa a ter um encontro com as drogas. E a partir do momento que ele já teve aquele encontro, se viciou no primeiro trago e depois quer sair de todo jeito e não consegue mais. Então a facilidade é o tal negócio, né? Quem faz a repressão é a polícia, é o governo. O governo, em alguns casos, muitas das vezes se vendem e as drogas correm solta aí. Quem é que não sabe que lá na nossa rua tem uma biqueira? Até eu sei. E você acha que a polícia não sabe? Mas tanta corrupção, e aí a droga está fácil. E para ficar mais fácil ainda, os camaradas ainda descobriram drogas baratas. R$5 compra uma droga. Então tem droga para elite e tem droga para o pé rapado. Tem droga para o camarada que tem muito dinheiro e tem droga para o pobre também. Para todo mundo tem droga. Tem droga para todos os gostos e todos os bolsos, todo o poder econômico. Então a facilidade te leva a cometer o crime. E aqui é o que ele está dizendo aqui, olha, está muito fácil. Só tem um jeito. Você fechar a porta. Se você não fechar a porta, está muito fácil. Às vezes você liga o celular em qualquer rede social, você não está nem pensando, mas mandam lá para você. Entra no seu celular, entra no seu computador, vem lá uma figurinha pequenininha assim, ó. Ali você clicou, já era. Às vezes nem aparece a nudez logo de cara, mas você, é um engodo. Você clica, entra. Está fácil demais. Ele vai dizer aqui, ó, o seguinte, ó. Antes da internet, os materiais pornográficos estavam confinados em livrarias e locadoras, exigindo que as pessoas se expusessem para adquiri-los. Antes, na nossa época, né, Vino? Na nossa época aí, né, nós já temos uma certa idade aí. O camarada para comprar uma revista pornográfica tinha que ir na banca de jornal, ou então ir na livraria, ou seja, já pensou, eu estou lá na banca de jornal comprando uma revista e passa o irmão e fala, paz do Senhor, irmão. Ah, vai ser muito vergonhoso, né? Agora não, agora você entra dentro de casa, ninguém está vendo e abre a internet. Olha como ficou fácil. Ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém precisa saber. É, irmã Cida, mas Deus... Aí você que conhece um pouco de teologia, sabe que Deus é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. Davi diz, olha, se eu ir para o inferno, Deus está lá. Se eu subir os mais altos céus, Deus está lá. Não tem lugar que Deus não esteja. Então, espera aí. Vou lembrar aqui do texto do começo da lição. Nem se nomeie entre vós como convém a santos. Nem se nomeie. Eu vou mandar você jogar o seu celular, fazer igual o tempo que mandava jogar a televisão fora? Não, não vou fazer isso.
Isso não funciona. Proibição não funciona. Não funciona isso. Manda o camarada jogar televisão, o filho vai na casa do vizinho. Manda o camarada jogar o celular, não. Nós vivemos num período que aí a tecnologia está tomando conta de tudo. Nós usamos a tecnologia também. O que se tem é que ter consciência e saber usar. Ó, tudo, o exemplo aqui de Paulo aqui é: tudo que for fazer, faça para a glória de Deus. O que eu estou fazendo dentro de casa, sozinho, escondido, é para a glória de Deus? Isso glorifica a Deus? Não glorifica? Então não vou fazer. Vou fazer somente aquilo que glorifica a Deus. Temos que aprender a voltar na reforma protestante e pegar a mensagem dos reformadores, que eles diziam assim: olha, tudo seja para a glória de Deus. É para a glória de Deus, eu faço. Não é, eu deixo de fazer. O meu alvo, o meu objetivo é glorificar a Deus. Glorifique a Deus no seu corpo, na sua mente, na sua alma. Em todo o teu ser você glorifica a Deus. Glorifica a Deus com aquilo que você olha também. Hoje, tudo está ao alcance das mãos e sem que haja a necessidade de renunciar ao anonimato, o que aumentou e muito as facilidades, ofertas e acessos. Então você tem que tomar cuidado com a solidão, tomar cuidado com a baixa autoestima e tomar cuidado com a facilidade. Está muito fácil. Você tem que fugir dessas coisas. Existem outras coisas, mas ele dá aqui essas. Ele ainda dá mais também o ponto D: ausência do Espírito Santo. Aqui está a chave da questão. Sem o Espírito Santo exercendo influência sobre nossas vidas, não temos domínio próprio. Somos como um carro com volante, mas sem a barra de direção. Qualquer pessoa que não anda no Espírito torna-se serva das suas vontades. Segundo Pedro 2,19b. Aqui tem um problema que é muito comum no nosso meio. Nós falamos muito do Espírito Santo, gostamos muito de dons espirituais e fazemos uma interpretação errada. Interpretamos dons espirituais com frutos do Espírito Santo. Então nós achamos que uma pessoa, por ter um dom espiritual, ela é espiritual. E achamos que se nós obtivemos um dom espiritual, nós já somos espirituais. E não é. Não é, não tem nada a ver. O que a Bíblia reforça e vai dizer se é espiritual ou não, são os frutos do Espírito Santo. Tem que haver um balanceamento entre dons espirituais e frutos do Espírito Santo. E tem que haver uma consciência que frutos do Espírito Santo é mais importante do que dons espirituais. Dons espirituais, se você tê-los ou não, não vai mudar em nada a sua vida. Mas frutos do Espírito Santo muda. Você pode ter vários dons espirituais, e se não tiver o dom espiritual, você vai sempre tropeçar e dar mau exemplo. Mas se você não tiver nenhum dom espiritual, mas tiver frutos do Espírito Santo, você vai ser um exemplo na igreja, na sociedade, na sua casa, na empresa onde você trabalha. Aonde você andar, você vai ser exemplo. Aqui, ele dá o exemplo do fruto do Espírito Santo, que é o controle próprio, que é a temperança, que é o autocontrole, é saber se controlar. O Espírito Santo age na nossa vida e nos dá esse autocontrole. Você tem que saber se controlar, você tem que controlar suas paixões. E o camarada só consegue através do trabalho do Espírito Santo na vida. Você já viu lá aquela discussão dos judeus com Cristo? Os judeus falaram para ele: olha, Cristo, mestre, nós temos por pai Abraão. Como que você diz assim, sereis livre? E Cristo falou: não, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Na realidade, o pai de vocês é o diabo. Sabe por que o pai de vocês é o diabo? Porque vocês estão querendo fazer o desejo dele. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês amariam a mim, porque Abraão me amou, mas vocês não me amam.
Aí ele diz, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Sabe por quê? Vocês não são livres, vocês são escravos do pecado. O pecado domina sobre vós. Só vai ser realmente livre aquele que está em Cristo. Aí através do trabalhar do Espírito Santo, essa pessoa começa a ter autocontrole. É por isso que você vê pessoas que têm dons espirituais serem usados na igreja, mas caem em prostituição. Por quê? Porque na realidade não tem autocontrole. O Espírito Santo não controla a vida dela. Ser usado na mão de Deus, até uma mula foi usada. Ó, os governantes, a maioria dos governantes são tudo usados na mão de Deus. Não tem ninguém na terra que não seja usado. Ou para uma finalidade ou para outra. Se Deus levanta Faraó, Faraó está sendo usado para uma determinada coisa. Se Deus levanta Ciro, Ciro está sendo usado para uma determinada coisa. Mas você vai lá na história, nenhuma dessas pessoas conheceram Deus. Mas você vê pessoas que conheceram Deus e tiveram autodomínio. É isso que nós temos que aprender. A ter autodomínio, a se autodominar. E isso é através do Espírito Santo. A pessoa não se torna um robô na mão de Deus. A pessoa se torna uma pessoa dirigida, direcionada pelo Espírito Santo. É isso aqui que ele está colocando no ponto D. Tá? Se você tiver a ausência do Espírito Santo, você não consegue se autodominar. Você precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Você tem que aprender a ter comunhão com Ele. Tópico 2. Resistindo à tentação. As Escrituras indicam claramente o pensamento de Deus a respeito de práticas que promovem o sexo promíscuo. Sabemos que o sexo foi dado por Deus aos seus filhos e santificado para o casamento. À parte disso, as práticas sexuais devem ser rejeitadas com veemência. A pornografia, por mais presente e acessível que seja, deve ser extirpada de nossas vidas. Vejamos por quê. A chave da questão aqui, tudo que nós estamos dizendo, que existe apenas um remédio para a pornografia: abstinência. O que é abstinência? Quando se fala com um drogado, que você vai ensinar abstinência para ele, fala, olha, você tem que deixar de fazer determinadas coisas, você tem que se abster. Ó, vai doer, vai ser problemático, vai ser complicado no começo, você vai entrar em crise, você vai passar por crise, mas o único remédio é a abstinência. Aí lá na casa de recuperação a gente chamava assim, ó, ele está em crise de abstinência. Ou seja, quando a pessoa se abstém, o normal é ele entrar numa crise. Ele entra em crise. O drogado, ele começa a ver bicho, ele vê bicho subindo na parede, ele entra num processo de loucura. Se você não tiver mesmo sangue frio, se você não for ruim mesmo nessa hora, você dá droga para ele. Você tem que fazer igual o médico, você tem que aprender a ser ruim para curar o cara. Quando o camarada chega lá no médico lá com um determinado machucado lá, para o médico socorrer ele, primeiro o médico tem que judiar dele. Tem que, né? Se tiver uma faca lá, ele tem que arrancar a faca. O camarada dói mais do que quando ele levou a facada. Mas tem que aplicar o remédio amargo. O remédio da abstinência é um remédio amargo. Sabe? Um remédio amargo. Mas tem que fazer. Então nós temos que partir para essa abstinência, tem que aprender a resistir às paixões. Isso não é fácil não. Ainda mais para quem caiu nessa paixão. Não é brincadeira. Não é fácil, o camarada sofre. Ponto A, Deus condena qualquer exposição da nudez fora do casamento. Aí ele dá vários textos aqui, Levítico, né? Onde a pessoa não podia descobrir a nudez da tia, do tio, do primo, da prima, da filha, do filho, e vai por aí afora. Ou seja, aqui vai ensinar nesse ponto que a nudez foi reservada para o cônjuge. Somente o cônjuge tem direito de ver a nudez um do outro. Ou seja, o sexo só é permitido por Deus no casamento. É isso.
Fora disso, está errado. Fora disso, está errado, totalmente errado. Cristo disse, olha, se você atentar numa mulher e desejá-la, você já está cometendo adultério. Quando a pessoa está com uma revista pornográfica, ele está cometendo adultério, ele ou ela. Quando se coloca em contato com esses produtos eróticos, está se cometendo prostituição, está cometendo adultério, está cometendo pornografia, está errado, totalmente errado contra as Escrituras. Remédio, abstinência, remédio, proibição, remédio tem que cortar na carne. O remédio é o seguinte: se o teu olho direito te escandaliza, arranca e lança ele fora. Ou seja, tem uma atitude severa contra o pecado. Se a tua mão direita te escandaliza, corta ela e lança ela fora. É melhor você entrar no céu faltando um membro do que ter os dois membros e ser lançado no inferno. Ou seja, Cristo está ensinando aqui uma severidade contra o pecado. Você tem que ter uma atitude severa contra o pecado. Mesmo que doa em você, você tem que falar não para o pecado. E toda vez que você falar não para certos prazeres da carne, com certeza vai doer na carne. Alguém já tentou cortar a mão fora? Vai doer demais, né? Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando você ter uma atitude correta, severa contra o pecado. A exposição da nudez própria ou de outra pessoa envolve honra, pudor e identidade, não devendo ser conhecida pública ou coletivamente. Ponto B. A pornografia, como todas as demais práticas sexuais fora do relacionamento conjugal, é obra da carne e resulta em sérias consequências espirituais. Aqueles que se entregam a quaisquer desses e outros pecados tornar-se-ão inimigos de Deus, serão privados de sua comunhão e não poderão entrar no reino de Deus. Ou seja, Deus abomina a prostituição. É abominação a prostituição diante de Deus. Deus criou homem e mulher se unirem no matrimônio, e está escrito: honrado seja entre todos o matrimônio sem mancha, sem mácula. Fuja da prostituição. Paulo diz assim, olha, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, menos a prostituição. Aquele que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ora, vocês são templo do Espírito Santo. O Espírito Santo escolheu vocês para morar dentro de vocês. Agora vocês vão pegar o templo do Espírito Santo e oferecer esse templo que é do Espírito para o pecado da prostituição? Ou seja, a advertência é a seguinte: olha, se você destruir o templo de Deus, Deus te destruirá. É essa a consequência do que a Bíblia fala. É isso a severidade da Bíblia. Você tem que, você é templo do Espírito Santo, você tem que manter esse templo limpo. Se você entregar o seu corpo à prostituição, se você entregar os seus olhos à prática de coisas ilegais da pornografia, com certeza Deus vai cobrar de você, porque você é templo do Espírito Santo. Você deve honrar aquele que mora em você. Toda prática sexual fora do casamento é obra da carne. Obra da carne, ela luta contra os frutos do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, você aprendeu já a ter um autocontrole, um autodomínio que é fruto do Espírito Santo, mas a carne não vai deixar barato. A carne vai querer impor o método dela. E aí? Quem é que vai vencer essa guerra? Quem é que vai vencer a batalha? O Espírito Santo luta e quer Deus, a carne luta e quer o pecado. O Espírito Santo fala dentro de você: não se entregue à prostituição. A carne fala: não, é só um pouquinho, é uma coisinha de nada. Você não vai se tornar escravo disso daí. E aí é aquela ilustração, né, do camarada que tinha dois cachorros. O cachorro era uma cor, era outra. E ele colocava os cachorros para brigar,
uma vez vencia um, outra vez vencia outro. Aí perguntaram para ele, mas como que você faz aí para ter essa... Ele falou, não, o segredo é o seguinte, o segredo é a alimentação. Se eu alimento mais o preto ganha a briga. Aí depois eu passo um tempo e deixo o preto com fome, aí o branco ganha a briga. Então aquele que eu alimento mais é o que ganha a briga. Quem que você está alimentando mais? A carne ou o espírito? A carne só tem um jeito de lidar com ela, colocá-la na cruz. Coloca a carne na cruz e o espírito vence. Paulo diz, olha, vocês já estão crucificados com Cristo, por isso não vive vocês, mas Cristo vive dentro de vocês. E Pedro diz, armai-vos com esse pensamento, aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, ou seja, aquele que padeceu com Cristo na crucificação, o pecado não tem mais o direito de dominar sobre ele, o pecado não tem o direito de dominar sobre a tua vida, porque você está com Cristo, crucificado com Cristo. Então a carne, olha, não se dê cuidado à carne e às suas paixões, ela vem reclamar. Alguém fez uma comparação dizendo assim que o cristão, ele carrega junto com ele um cadáver. Esse cadáver é o velho homem. O camarada está lá, o cristão está lá, está na cruz junto com Cristo, está agonizando junto com Cristo, mas alguém passou diante da cruz e falou para Cristo, desce daí. E alguém passa na cruz e o teu velho homem, o teu cadáver fala, desce daí. Desce daí só um pouquinho. Sabe aquela história lá do fogo puro? Que chegou diante de uma situação e pediu 5 minutos para Deus para ele resolver um problema. O camarada falou, oh Deus, me dá 5 minutos para mim resolver isso aqui, depois eu volto. Só que o resolver o problema era no tapa. Ele foi lá e resolveu o problema no tapa, né? Mas e depois volta? Está cheio de gente pedindo 5 minutos para Deus para resolver um problema. Não. Tem que falar para o cadáver, cadáver, fica onde você está, você é um cadáver. Eu já estou morto com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fica quietinho aí onde você está, você não tem direito de falar nada, você não tem direito de exigir nada, velho homem, você não tem direito mais de mandar na minha vida espiritual. Eu estou em Cristo, eu sou nova vida. É nova atitude, mesmo que doa, a crucificação dói muito, mesmo que doa muito, mas eu estou morto com Cristo, o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo não me domina mais. Então tem que aprender a resistir às paixões. Ponto C, a pornografia faz com que homens e mulheres se tornem adoecidos e humilhados. Não há dignidade alguma na exploração e na apreciação do ser humano com propósitos comerciais, lascivos e promíscuos. Inúmeros profissionais do sexo têm falado de suas angústias e sofrimentos quando voltam para casa e da dependência do álcool e de outras drogas como forma de aliviar suas dores. Então, essas pessoas que se entregam aí a essa indústria de pornografia, na realidade, são pessoas tristes. Existem muitas pessoas aí no meio artístico aí, que no começo, e praticamente eles têm que se vender no começo, senão não ganha fama, mas depois de um certo tempo aí, eles querem esconder o filme pornográfico que eles fizeram. Até eles querem esconder, mas uma vez feito, e não é assim o erro de muitas pessoas conhecidas no meio evangélico, cai na prostituição e depois quer esconder de todo jeito. É igual Davi, né? Mata para esconder. Mas a prostituição só traz vergonha. É isso que ele está dizendo aqui. Então fuja disso para você não ser envergonhado. Além disso, os que se alimentam dessa podridão, quase que sem exceção, desenvolvem ao menos 4 ou 5 dos sintomas a seguir. Disfunção erétil é os problemas que acontecem com as pessoas que se enveredam por esse caminho. Como vencer a pornografia? Essa conduta pecaminosa, cuja simples menção é vergonhosa, Efésios 5:12, pode e deve ser erradicada sem concessões da vida do cristão. Para isso, alguns passos devem ser seguidos. Primeiro, gerencie sua solidão. Aqui, o tema é recorrente, ele volta no mesmo assunto,
que, na realidade, a abstinência é a única arma que você tem. Então, gerencie sua solidão. Eclesiastes 4, 9 ao 12. Procure não acessar a internet quando estiver sozinho. Quando a gente trabalha com drogados na casa de recuperação, uma das primeiras coisas que a gente ensina a ele que está querendo aprender como se livrar das drogas, é para ele nunca andar sozinho. Pelo menos nos primeiros meses da recuperação dele. Ele fica lá na casa de recuperação 6 meses, aí quando ele volta para casa, um dos ensinamentos é o seguinte: olha, pegue uma pessoa da sua família, pessoa de confiança, e entrega a sua vida na mão dessa pessoa, totalmente. Dinheiro, você vai ganhar dinheiro, coloca na mão dessa pessoa. No caso, se é casado, da esposa, se é solteiro, no caso, pai e mãe, uma pessoa que ele confia. E coloca totalmente na mão dessa pessoa, para dificultar o acesso dele às drogas. Ou seja, as pessoas que não seguiam esse conselho, só ficavam em pé até receber o primeiro pagamento. Tinha gente que saía de lá da casa de recuperação empregado, e ficava em pé, sóbrio, até receber o primeiro pagamento. Às vezes ele entregava o dinheiro na mão da esposa, mas não entregava total. Mentia para a esposa, falava: eu não estou ganhando 2.000, estou ganhando só 1.500. Entregava 1.500. Os 500 ele saía passear. Voltava sem o dinheiro e drogado mais do que das outras vezes. Ou você aprende a gerenciar a solidão. Por que você tem que gerenciar a solidão? Porque mesmo no meio da multidão, muitas das vezes você vai estar sozinho. Ninguém está aí para o seu problema, ninguém está aí para os seus botões, cada um cuidando da sua vida, você que se vira, não é assim? A sociedade não é assim? Sempre foi assim, sempre será. Então você tem que aprender a gerenciar. Então procure não acessar a internet quando estiver sozinho. Seu ponto fraco é a internet. Para que eu vou abrir internet na minha casa sozinho? Eu tenho que ter alguém para me policiar. Isso falando com quem caiu no erro da prostituição. Não frequente bancas de jornal desacompanhado. Fuja de todo ambiente e ocasião propícios para pecar. Ou seja, Salomão dá um conselho lá, falando assim: olha, não passa nem na porta da casa dela, ou dele. As pessoas que são entregues à prostituição, você sabe que é isso? Você nem passa na porta, ou seja, mantenha a distância do pecado. Não vá atrás do pecado, não vá lá pensando que você é forte. Pensando: eu sou o cara, eu já estou liberto, eu posso entrar em qualquer lugar. Uma das coisas que a gente ensina lá para o adicto, né, para a pessoa que se entregou às drogas, é que ele não é forte. Ele tem que fugir de certos lugares. Não vá lá para o boteco pensando que você é forte, não vai. Não vai lá para o antro de prostituição pensando que você é forte, não. Eu vou lá para pregar o evangelho. Não, Deus tem as maneiras dele de pregar o evangelho. Você não precisa ir lá se expor. Você não precisa ir lá enfrentar, né, a tentação cara a cara. Fuja dela. Encare seu problema. Fale dele com seu pastor, com seu cônjuge ou com qualquer pessoa que possa ajudá-lo a se libertar do erro. Aqui é um ponto difícil, hein? Muitas das vezes a pessoa não tem com quem conversar e dividir o problema. Mas você sempre tem uma pessoa que você pode confiar. Não é fácil encontrar, mas sempre tem. Então procure dividir o fardo. Calar-se e não pedir ajuda só aumentará o problema. Aí ele dá o exemplo do Salmo 32, 3, né? Davi, enquanto ele se calou e não confessou o pecado, o problema piorou. Então esse Salmo 32, primeiro ensina você a confessar para Deus. Deus é o seu primeiro amigo. Depois nós precisamos de amigos na terra. Mas em primeiro nós confessamos para Deus. E aí vamos atrás de ajudas, de relacionamento sadio, amizade sadia. Sempre podemos encontrar na igreja uma amizade sadia. Seja radical. Sua paz de espírito e sua salvação são tão importantes que, se necessário for, não use internet, venda sua televisão,
não passe mais em ruas onde há bancas e revistas. Ou seja, proibição não resolve eu chegar aqui e te dar uma proibição. Aqui a igreja agora baixou um decreto, uma norma, que só vai ser membro da igreja quem jogar a televisão fora. Isso aí não funciona. Mas se você tomar essa atitude radical, você funciona. Porque você sabe qual é o seu problema. Poxa, tem gente lá que chegou e determinou para si mesmo que nunca mais vai usar calça jeans. Problema lá do tempo que a igreja pregava uso e costume, né? Mas teve gente que realmente tomou essa atitude, mas uma atitude pessoal. Eu não vou mais usar calça jeans na minha vida. Amém. Não torne isso uma doutrina para a igreja. Amém. Muito bom. Então é a atitude radical que você precisa tomar. Eu mandar você jogar sua televisão fora? Não vou mandar, porque isso não funciona. Mas se você vê que a televisão é um problema para você e você pode jogar fora, tome essa atitude. Ou seja, tome uma atitude firme contra aquilo que está te desviando de Deus. Uma atitude radical. Seja radical. Você nunca vai errar em ser radical contra o pecado. Você erra quando você quer impor isso sobre outras pessoas. Ou seja, na sua casa está cheio de gente que não tem o mesmo problema seu, então você não vai jogar a televisão fora. E na sua casa tem uma família, entendeu? Você vai tomar uma atitude radical contra você e não contra os seus familiares. Tá bom? Perca o que for preciso, mas jamais se renda aos encantos do pecado, como fez Sansão. Engraçado, essa história de Sansão é uma história bem interessante, né? Aqui, se eu digo que tem uma pessoa que parece bem com fogo puro nos nossos dias, é Sansão. Rapaz, olha, parece bem com fogo puro. Uma fé, ele tem uma fé tão grande que entrou nos heróis da fé. E você olha para o cara assim, olha, esse daí eu admiro, ele tem uma fé que não é brincadeira. Mas a vida, ô vida torta, viu? Quanto mais eu olho para Sansão e eu olho para os fogos puros, eu falo, olha que semelhança grande, viu? Mas tem uma semelhança que não é brincadeira, rapaz. É uma fé que vence, uma fé tremenda. Mas você olha para a vida de Sansão, ô bicho atrapalhado, rapaz. Ô camarada vida torta. Mas o camarada era tão vida torta, que ele, depois de ter uma desilusão amorosa, ele foi atrás de uma prostituta. Ele foi namorar e virou noivo de uma prostituta. Olha só, hein? Tá parecendo um camarada que casou com a modelo do mundo aí, né? Mas acontece. Acontece. Né? E o camarada foi lá atrás da prostituta, ficou morando na casa dela, e ela importunando ele. É assim, né? O pecado é assim. O pecado vai importunando, importunando. E o cara inventou a primeira mentira e deu certo. Olha só, o Sansão. Inventou a primeira mentira, deu certo, Deus estava com ele. Ele inventou a segunda mentira, deu certo, Deus estava com ele. E inventou a terceira mentira, deu certo. E ela importunou tanto ele que ele até desacorçoou da vida, ele até desejou morrer. E contou o segredo para a prostituta. E aí ele caiu quando falou a verdade. Engraçado, enquanto ele estava mentindo, estava dando certo. Não, não é isso. Deus não aprova a mentira. Deus está dizendo, olha, uma hora você vai cair, rapaz. Eu não vou ficar te guardando toda a vida, não. E o interessante é que lá diz assim, olha, ele não tinha nem noção do que era a presença de Deus. Ele se levantou e falou, olha, eu vou me salvar de novo, porque ele não sabia que Deus tinha se retirado dele. Ele nem conhecia a presença de Deus. Olha o camarada de uma fé tremenda, espiritualidade lá embaixo, que ele nem conhecia a presença de Deus. E aí Deus já tinha se retirado dele, e ele não escapou igual das outras vezes. É aquilo que o pastor Pedrosa fala, nem tudo que dá certo é certo. O negócio estava dando certo, a mentira estava dando certo. Estão falando de mim é porque eles têm inveja de mim. Engraçado que o pai e a mãe repreendeu ele não queria nem saber nem de pai nem de mãe. É que estão com inveja de mim. Mas é igual os fogo puro. Os fogo puro, quando você vai falar contra eles, ele fala, não, é que vocês estão com inveja de mim. É que vocês não têm o mesmo poder que eu tenho.
E fala, na Bíblia está escrito, não julgueis para não ser julgado. Ou seja, me deixa pecar à vontade. Não me incomode no meu pecado. Deixa eu fazer o que eu bem entendo, o que eu bem quero. Você não tem nada com a minha vida? E Sansão entrou pelo cano porque ele não foi radical com o pecado. Encha-se do Espírito. Gálatas 5, 16, 17, 24 ao 25. Ninguém está a salvo das sensações, porém todos que estiverem sob o governo do Espírito, cheio dele, e não derem à sua natureza oportunidades para pecar, manter-se-ão limpos e afastados da imundícia. Amém? Então, se encha do Espírito Santo, é o remédio. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?